Rede TV, a emissora paulista que amargou recentemente números péssimos de audiência, tendo zerado o número de espectadores. Mas e se a Rede TV e seus números ruins só estiverem antecipando o que em breve vai acontecer com as outras emissoras? Ou seja, e se a crise dela só estiver antecipando o inevitável, o fim das emissoras de televisão? Não é exagero dizer que a Rede TV é considerada por grande parte do público a pior emissora do país. O brasileiro sempre foi acostumado a ver televisão. Assistir a Globo então é quase parte da cultura. A Rede TV, apesar de conhecida Brasil afora, sempre disputou as piores colocações na luta pela audiência, registrando sempre baixas pontuações no famoso Ibope, que por mais que o medidor não tenha o mesmo nome atualmente, se tornou praticamente sinônimo para a audiência, e o Ibope da Rede TV se tornou motivo de piada nos últimos anos. Se antes ela estava sempre disputando o quarto lugar do Ibope com a Band, o mesmo não pode ser dito hoje. Essa disputa é rara agora. Tanto que, recentemente, até a TV Brasil chegou a registrar números de audiência melhores que a emissora. A Rede TV em si se tornou uma piada, ou ela sempre escolheu ser uma piada? O início da Rede TV não foi tão ruim quanto a situação de agora. A emissora surgiu em 1999, substituindo a histórica TV Manchete. E desde os primórdios, ela se destacou por um grande fator. Absolutamente toda a sua grade de programação era em alta definição. Tudo era em HD, um feito impressionante ainda nos anos 90. Os anos 2000 foram o auge da Rede TV, com programas de entretenimento voltados para notícias de famosos e fofocas, como TV Fama, notícias sobre bastidores da televisão, como A Tarde é Sua, e até a principal atração da emissora, o programa humorístico Pânico na TV. Nomes conhecidos da TV brasileira e outros famosos fizeram parte da Rede TV, como Adriane Galisteu, Luciana Gimenez e provavelmente a mais famosa de todas as atrações da emissora, Hebe Camargo. Apesar de hoje parecer mal das pernas financeiramente, a Rede TV já gastou centenas de milhões de reais para ter uma grade forte e ser uma emissora respeitável. Isso pode ser visto pelo fato do canal se preocupar em ser totalmente em HD 3D, mesmo quando os programas não eram de grande audiência. O canal também se destacou exibindo programas esportivos e até campeonatos de futebol internacionais. Mas mais do que isso, o canal ficou marcado por seus conteúdos de qualidade bastante duvidosa e que para muitas pessoas eram de baixo nível, como o teste de fidelidade do João Kleber. Esse apresentador também se destacou com o programa Você na TV, que era recheado de histórias ridículas e absurdas. Dessa forma, a emissora foi apontada no senso comum e até no imaginário popular do brasileiro como um canal que não era para ser levado a sério. Um dos fundadores e donos do canal, Marcelo de Carvalho, disse que esses conteúdos eram feitos porque o brasileiro não tinha interesse em conteúdos educativos, como aprender o funcionamento de um isótopo. Então, emissoras de sinal aberto, como a dele, precisavam priorizar e focar em um público abrangente, que se contentaria com entretenimento superficial e divertido. Essa dita baixaria e entretenimento superficial, na realidade, renderam bons índices de audiência para a emissora. Não, a Rede TV não era páreo para a Globo e nem conseguiu combater a Record ou o SBT na disputa pelo segundo lugar de audiência. Mas ela ainda era muito importante. E hoje dizer isso não é totalmente verdade. Você assiste a Rede TV? Conhece alguém que assiste a Rede TV, mesmo que de vez em quando? Provavelmente você me respondeu que não, porque a verdade é que o brasileiro praticamente não se lembra mais da emissora. Se um dia ela produziu programas originais, como Pânico na TV, e transmitiu bons desenhos, como Pokémon, ou exibiu grandes partidas de futebol, como o Campeonato Italiano recheado de grandes jogadores, o mesmo não pode ser dito nesse momento. Hoje, a grade da emissora se resume a pegadinhas ou programas de entretenimento que, na prática, não entretem ninguém. Eu não estou exagerando quando digo que praticamente ninguém se diverte ou se interessa pelo conteúdo da Rede TV. Os números mostram isso. A emissora simplesmente zerou a própria audiência, registrando o chamado traço. No dia 12 de maio, o programa matinal Bom Dia Você registrou 0,2 ponto de audiência. Você não ouviu errado. E antes disso, o programa Você na TV ficou com 0,0. Esse 0,0 é o chamado traço, o que, segundo os mediadores de audiência, significa que menos de 7 mil residências na Grande São Paulo estavam sintonizadas na Rede TV. Provavelmente, a emissora deve se perguntar: por que as pessoas não assistem mais a gente? Mas a pergunta mais correta deveria ser:
por que alguém assistiria à Rede TV? Hoje em dia, a internet comanda tudo. Uma pessoa de qualquer idade tem acesso a todo o conteúdo de informação, entretenimento ou esporte na palma da mão. A Rede TV parou no tempo, enquanto as pessoas não. O que nos leva à pergunta: o fim da Rede TV é um sinal de que o fim da televisão está próximo? A bem da verdade é que a televisão não influencia mais as pessoas como fez em toda a sua história. A dominação acabou. Eu, você e o brasileiro no geral chegávamos cansados após um longo dia de trabalho e estudo. E qual era uma das primeiras coisas que a gente fazia? Era ligar a TV. Era um hábito, quase um ritual. Desde crianças até adultos e idosos, todos consumiam televisão praticamente durante todo o dia, vendo desenhos e programas, filmes e jornais, reality shows e esquetes de humor. Se a gente passava o dia inteiro ou sempre que estivesse em casa de frente para a televisão, como a gente poderia não ser influenciado? Isso era impossível. Por isso, a televisão influenciou e até moldou a opinião de gerações inteiras. No início do vídeo, eu disse que assistir televisão era um costume do povo brasileiro. Mas não foi só um costume. A televisão formou parte da cultura brasileira nos últimos 50 anos. E mais do que isso, as emissoras de televisão influenciaram diretamente até mesmo a política brasileira, principalmente em épocas de eleição. Nessa época, para se informar melhor sobre os candidatos, a população recorria aos canais, desde seus telejornais até os debates que eles promoviam, que muitas vezes tinham um período curto de tempo para que o candidato X ou Y respondesse o que faria pelo futuro do Brasil. Essa influência foi perdida, e nos últimos anos a internet está desbancando fortemente a televisão quando o assunto é entretenimento e informação, e principalmente quando o assunto é influência. Isso foi visto inicialmente a partir das eleições de 2014, que foram as mais acirradas das eleições presidenciais desde a década de 80. Naquele ano, Facebook, YouTube e WhatsApp já eram redes sociais muito populares entre os brasileiros. E, consequentemente, o povo passou a se informar mais pelas chamadas mídias alternativas do que por veículos tradicionais, como os Grupo Globo, SBT ou Rede TV. Nas eleições de 2018, essa influência virtual ficou escancarada. E o mesmo é verdade para o momento eleitoral que vivemos agora, em agosto de 2022. Não acredita na influência e no poder da internet? Os números mostram isso. No início de agosto, o candidato à reeleição pela presidência da República, Jair Bolsonaro, foi ao podcast Flow, e o programa atingiu a marca impressionante de mais de 580 mil espectadores ao vivo pelo seu canal no YouTube. Dias depois, ele esteve no canal do jornalista Rica Perrone, e a audiência foi superior a 400 mil pessoas. Lembra da audiência zerada da Rede TV? Pois é, menos de 7 mil domicílios, que a gente sequer tem certeza se as pessoas estavam realmente interessadas na televisão ou só deixaram no local porque não tinham mais nada para fazer. O outro candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, também foi a um podcast na internet, o Podpah, e lá também reuniu centenas de milhares de pessoas, chegando à marca de 380 mil espectadores simultâneos. Os podcasts e todas essas conversas pela internet proporcionam a autenticidade que a televisão não é capaz de gerar, porque seus debates e entrevistas são de temas rígidos e que, na prática, os candidatos só abordam a superficialidade, além de tempo de resposta ser curto e cronometrado, enquanto na internet, uma entrevista pode durar 5, 6 horas. A internet derrotou a televisão. E isso pode ser visto pelos números financeiros e pelas estratégias das próprias emissoras. O Jornal Nacional da Rede Globo, que é o principal noticiário brasileiro há décadas, é um bom exemplo da queda da televisão, já que ele está perdendo audiência. No início desse ano de 2022, o Jornal Nacional registrou seu pior quadrimestre desde 1969, sendo que o noticiário também registrou o menor número de participação de televisões ligadas de sua história. A maior emissora do país também está registrando lucros cada vez menores, em uma queda alarmante. Em 2016, a Rede Globo obteve um lucro de quase 2 bilhões de reais, e nos primeiros meses de 2021, esse lucro passou para a casa dos 160 milhões de reais. O SBT, histórico postulante ao segundo lugar no ranking das audiências, também sofre justamente com sua baixa audiência, com suas famosas novelas mexicanas penando para registrar 6 pontos no Ibope. Enquanto isso, também crescem os rumores de que Silvio Santos está disposto a vender o SBT. E a essa altura, você já deve estar careca de saber que a Rede TV não dá audiência, que o canal está completamente no fundo do poço e o pior,
ele não deve se recuperar. Ano passado, a emissora sofreu com greves de funcionários insatisfeitos com a falta de reajustes salariais. A crise da Rede TV é tão grande que a emissora teve que parcelar uma multa no valor de R$ 42 mil. Sim, uma emissora que um dia investiu centenas de milhões de reais não parece hoje ser muito capaz de pagar uma multa que antes pareceria pequena. A verdade é que a Rede TV está muito próxima de seu fim. A televisão, no geral, está muito perto de acabar também. E os próprios canais sabem disso e por isso também investem maciçamente em seus serviços de streaming, como o Globoplay, e em programas que têm um apelo direto com a internet, como reality shows. Apesar de a televisão ter moldado a cultura brasileira, assistir a ela nem é um costume hoje em dia. E daqui a um tempo, afirmar que esses canais não existem mais poderá ser a verdade absoluta. Quem também anda muito mal das pernas? A Magazine Luiza. Quer saber como uma das maiores varejistas do Brasil está perto de falir? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!